Vamos lá, a gente já acabou de ler a Bíblia inteira e agora a gente vai ter que reiniciar ela, por causa que ler só uma vez não basta. Aí agora a gente vai reiniciar em Mateus, não é? Peraí, mas faltou os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. E também faltou de Ezequiel e Apocalipse. Sim. Faltou o livro de Números, Levítico e Deuteronômios, por quê? O livro de Números, ele trata muito da descendência do povo, das tribos, da genealogia do povo de Israel. Ele é um livro complexo, é muito fulano, filho de ciclano, beltrano, gerou fulano, entendeu? Então ele é muito complexo para a gente ler. E o livro de Levítico e de Deuteronômio, ele fala muito da lei de Israel, a lei de Moisés. E é um livro complexo para a gente entender tudo. E os livros de Ezequiel e Apocalipse, eles usam muitas figuras de linguagem. É difícil de explicar. Apesar de Apocalipse ser um dos livros que eu mais amo, estudar toda a parte de escatologia e tudo mais, é difícil de eu ensinar para vocês. Porque tem muitas coisas que estão em Apocalipse que a gente tem que entender bem a parte de Daniel, outras a gente tem que entender o que está em Isaías, outras a gente tem que entender o que está em 1º e 2º Tessalonicenses, que é para a gente conseguir fazer toda a junção, para a gente compreender o livro de Apocalipse. Eu pulei esses livros que foi para facilitar um pouco o nosso estudo, mas da próxima vez a gente vai ler eles também. Hoje a gente vai começar aqui em Mateus. Vamos lá, quem começa hoje? Pode ser? Pode. Vamos lá, Mateus 1:1. Haja genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Você já está lendo o versículo 2. Vai, acaba de ler o 2. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que o nascimento de Jesus Cristo
Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um menino, um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Papai, uma coisa que deu para perceber aqui é que a genealogia de Jesus em Mateus é muito diferente da que está em Lucas. Exato. O que acontece? Aqui em Mateus começa a genealogia, começa de Abraão e vai até José. Em Lucas capítulo 3, deixa eu até aqui abrir. Antes da gente começar, pode abrir. Lucas capítulo 3. Lucas 3, né? Isso. Que versículo? No verso 23. Foi? Achou? Aqui. 23, peraí. Achei. Aqui. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José. Aí vem aqui. Filho de Eli, filho de Namate. Filho de José, filho de Eli. Só que aqui em Mateus está dizendo que o pai de José era aqui, ó. Era filho de Jacó. Isso é verdade, né? Então o que acontece? Você reparou que aqui nas duas genealogias, tanto em Mateus quanto em Lucas, só tem nome dos homens? Sim. Não Tem nome conta das mulheres? O que isso significa? E aqui você vai reparar também, aqui no verso, em Lucas, no verso 20... É o 30, eu acho. Calma, um segundo só. Deixa eu só achar aqui direitinho. Aqui. Aqui no versículo... Tá difícil de eu ler aqui. 35. Filho de Melã, filho de Menã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Peraí, você está falando do que versículo? É o 35 mesmo? É mais fácil você olhar para mim, filho. Aqui. É o 31. 31. Ah, tá. No versículo 31 aqui,
Você está vendo que está indo de Natã para Davi? O meu tá diferente. Eu tá Meleá. Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Sim. Aqui, Natã era irmão de Salomão. Aqui em Lucas ele passou de Davi para Natã e seguiu até José. E aqui em Mateus saiu de Davi, passou para Salomão. O que isso significa? Um está lendo a genealogia até José, marido de Maria. E o outro está indo na genealogia até José, pai de Maria. É como se você casasse com uma moça que pode se chamar qualquer nome, exemplo. Você se casar com uma mulher chamada Maria. E o pai da Maria se chama João. Entendeu? Então o seu sogro tem o mesmo nome que você. E o que acontece? Jesus era considerado filho de Davi, tanto por parte de mãe, como por parte de pai adotivo. Entendeu? Por isso que tem toda essa diferença. E aqui continuando, você viu aqui a parte do nascimento de Jesus? Que aqui falou, voltando aqui, a gente já está em Mateus de novo. Está em Mateus aí, não é? Mateus 1. Que começou aqui no verso 18. Assim foi o nascimento de Cristo. Aqui em Mateus não dá tanto detalhe, apenas diz que Maria estava grávida e José planejou deixá-la. Por quê? Como uma mulher pode estar grávida ainda sendo virgem? Na cabeça de José ele pensou, eu fui traído. Só que ele não queria deixar Maria mal falada. Porque se então ele falou, pra todo mundo saber, provavelmente todo mundo ia ficar falando mal dela, né? Eu vou cancelar o casamento, vou embora daqui e todo mundo vai achar que fui eu que engravidei ela, vão pensar mal de mim, não tem importância, mas pelo menos ela não vai ficar mal falada. Aí, em sonho, José teve uma visão de um anjo que chegou e falou, não, ela está grávida do Espírito Santo, como está falando aqui. Deixa eu pegar a palavra direitinho, não é? Eu achei que posso ler. Ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus. Não, é antes. Não, é antes. É o 2 versículos. É um versículo antes. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Você entendeu? Então o que acontece? Ali José estava planejando fazer isso para não deixar Maria mal falada. Aí vamos começar agora o capítulo 2? Vamos lá, Luiz. Dá um stop ali.